Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor permaneça viva e presente de uma forma intensa na sua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre inundando e transbordando a sua vida, a sua casa, a sua família, seus entes queridos, o seu trabalho e tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Queridos, as mãos dos servos de Deus, elas são abençoadas pelo Senhor. E tudo aquilo que nós apresentamos a Ele com sinceridade de coração, Ele recebe com alegria. E tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor se multiplica e prospera. Dentro daquele conceito de prosperidade que a gente vem abordando aqui. Prosperidade não é necessariamente sinônimo de riqueza. Prosperidade tem a ver com suprimento de necessidades. Prosperidade tem a ver com ter a sua necessidade diária suprida. Se você chegou ao final do dia e nada lhe faltou, dentro do conceito da palavra de Deus, você é um homem e uma mulher prósperos. Se você teve o que comer, teve o que dar de comer à sua família, se você teve o que vestir, teve condições de fornecer aos seus familiares vestes para cobrirem seus corpos, se você tem onde se abrigar e abrigar a sua família, isto para o dia de hoje, você, à luz da palavra de Deus, é um homem e uma mulher prósperos. Então, não podemos nos dar o direito de termos sentimento de ansiedade. Ah, mas amanhã, a Bíblia diz assim, basta a cada dia o seu mal, porque o amanhã trará consigo as suas próprias preocupações. Aliás, o servo de Deus, que realmente tem fé e confia no Senhor, ele não anda preocupado, ele anda ocupado. Qual é a diferença? A preocupação é uma ocupação antes da hora, que vem antes do tempo. É a ocupação de situações futuras, que a Bíblia não recomenda. Mas devemos ter o nosso tempo ocupado. Então, se você encontra um homem e uma mulher de Deus que estão ocupados, eles estão caminhando em conformidade com a palavra do Senhor. Agenda preenchida, claro, nós agendamos eventos futuros, sem problema nenhum. Mas eu não me ocupo dos eventos futuros hoje. Amanhã eu me ocuparei deles. Hoje eu me ocupo dos eventos presentes. Afinal de contas, o amanhã está nas mãos do Senhor. Ah, mas amanhã eu tenho compromissos a honrar, faturas a pagar, fornecedores a quitar. Bem, o amanhã está nas mãos do Senhor. Como foi hoje? Bem, hoje resolvemos o que tínhamos pendente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Porque vivemos apenas o presente. O passado se foi. E o futuro ainda não chegou. Temos apenas o momento atual. Podemos fazer alguma coisa em relação apenas ao presente. Se eu vivo do meu passado, eu vivo em depressão. Porque quanto ao passado, eu nada mais posso fazer.
O minuto anterior a este que vivemos passou e não posso mais alterá-lo. E o minuto seguinte ainda não chegou. Não posso agir sobre ele. Posso me planejar, isso é diferente, mas não me ocupar dele. Quem vive com excesso de passado se deprime. E aquele que vive em excesso de futuro, tentando executar as coisas que ainda não chegaram, vive ansioso. Então, nem ansioso, a Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa nenhuma, nem deprimido. Temos que ter bom ânimo e esperança, certeza de que o Senhor já nos perdoou dos erros do nosso passado. Muitas vezes o Senhor nos perdoa, outras pessoas nos perdoam, mas nós mesmos temos dificuldade em nos perdoarmos. Então, queridos, vivamos o hoje, porque a Bíblia nos ensina isso. Sem entrar em maiores detalhes, em maiores questões conceituais ou filosóficas. Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O ontem já passou, então eu não vou buscar o pão de ontem. Tampouco de amanhã, porque o amanhã ainda está por vir. Eu não vou sofrer pelo pão que precisarei consumir e buscar e ganhar amanhã. Não vou sofrer por ele hoje. Precisamos entender esses conceitos. Nem do passado, nem do futuro o servo de Deus vive. Ele se posiciona no presente. Ele faz sua agenda, seu planejamento e o apresenta a Deus para que Deus direcione os seus futuros passos. Isso é planejamento, isso é agenda, sem problema nenhum. E a Bíblia fala que o homem faz muitos planos, planos futuros. Mas a resposta vem de onde? Do Senhor, vem do alto. Eu preciso entender esses conceitos. Inclusive para entender o que é, à luz da palavra de Deus, prosperidade. Nessa linha, nessa conduta, nós devemos caminhar todos os dias da nossa vida. E isso nos trará descanso. Isso nos trará paz. Isso permitirá que eu faça o que a Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quem se deita e fica maquinando o dia seguinte, não dorme. E aquele que fica remoendo o dia anterior, também não dorme. Dorme aquele que, em paz, se deita, agradece a Deus pelo dia que passou e coloca nas mãos de Deus o dia que virá. E isto é libertador. Isto traz sobre nós vitória, graça, plenitude. Queridos, Jesus não se angustiava. Ele buscava a solução no Pai. Havia impostos a pagar? Ok. Simão, Pedro, vá pescar. Você pescará um peixe. Dentro da boca desse peixe você encontrará uma moeda. Com esta moeda, pague o imposto seu e meu. Ponto. Final. E nós temos visto, infelizmente, e sobretudo nessa crise, nessa pandemia, que desencadeou, além do problema de saúde, desencadeou um problema econômico, um problema financeiro, um problema de desemprego, um problema empresarial, um problema institucional, um problema político. E vou parar a lista por aqui, que senão a gente fica até amanhã falando do problema. E as pessoas estão angustiadas, ansiosas, desesperadas. Eu tenho conversado com pessoas na rua, nas poucas vezes em que preciso sair, e a palavra que eu tenho semeado, queridos, é: como está a sua vida? Conversei sobre isso com uma pessoa que me atendeu na recepção da clínica onde passei por consulta médica, assim como também
na recepcionista do plano de saúde, que aliás a colega que trabalha ao lado dela está com a Covid-19, e eu disse a mesma coisa. Momentos difíceis, mas como podemos dizer, você está aí, eu estou aqui, com saúde, os seus estão bem, os meus estão bem. Vamos agradecer a Deus e seguir em frente. É verdade, é verdade, é verdade. Se eu emendo na conversa, na lamentação, na preocupação, na angústia, na ansiedade, fica uma coisa, um ciclo vicioso, sem fim. Eu preciso entender que Deus está no controle da situação. Claro, com as medidas de segurança, de precaução. Conversando com um médico hoje, ele dizia, realmente a situação está difícil e os números são muito maiores do que esses que nós temos visto e que já nos assustam. Por diversas razões, e a mídia fala muito sobre isso, eu não vou gastar o nosso tempo com isso aqui. Mas nós temos que andar em paz. Você está em paz? Sabe o que nos traz paz, queridos? É a certeza, como diz a palavra de Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus não está morto. Ah, mas se eu contrair a Covid? Bem, eu confio que ele irá me curar. Como curou pessoas com as quais eu tenho contato, uma delas está até aqui, já online conosco. Ah, mas e se ele não me curar? Bem, eu peço a ele que cuide dos meus, porque eu já estarei em seus braços na glória. Isso traz paz. Claro, eu não quero ficar doente. Eu sei que você não quer ficar doente. Não queremos morrer. Mas, e se acontecer? Eu tenho paz. Eu confio no Senhor. Não ando segundo o curso deste mundo. Falamos tanto sobre isso ontem. Você está pronto? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Ontem nós falávamos sobre mudança. Sobre ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Deixe o excesso de bagagem para trás. O que é esse excesso de bagagem? O pecado, aquilo que me prende ao meu passado, aos meus erros, às minhas falhas, os meus próprios tropeços humanos. Jesus já me perdoou, se eu me arrependi, evidentemente. Porque lembram que Jesus disse para aquela mulher flagrada em adultério? Vá e não peques mais. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Tem gente que, infelizmente, continua se condenando. Ninguém mais está condenando, mas a própria pessoa fica se condenando e se flagelando. Perceba, Jesus já te perdoou. Evidentemente, se você tomou outra direção na vida. Aquele que continua no pecado, ele ainda carrega excesso de bagagem. As coisas velhas para esse não passaram. Então ele continua nas antigas. Ele não é nova criatura. Mas eu falando com você, sei que você já tem tomado um passo de fé na presença do Senhor para ser uma nova criatura. Deixando para trás as coisas inerentes ao pecado. E pecado, eu me refiro a pecado de uma forma abrangente. Pecado não é só prostituição, não é só assassinato, não é só fornicação. As pessoas às vezes fazem uma leitura um pouco deturpada do que é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Por exemplo, não dar glória a Deus é pecado. Mentir é pecado. Sonegar impostos é pecado. Blasfemar, falar palavras de baixo calão é pecado. Coisas do dia a dia, que na sua prática reiterada me afastam de Deus. Ah, mas eu falhei. Ok, vamos recomeçar e pedir perdão e seguir em frente.
Porque nós temos um advogado. E olha só o que diz a palavra. Eu acredito que esse texto que eu vou ler agora, me veio à memória, ele é libertador. Preste muita atenção nas palavras do apóstolo João, na sua primeira carta de João, a partir do versículo 8. 1 João, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porque a Bíblia fala que todos pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salmista diz assim: eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado é inerente à nossa natureza. Então, entendamos o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quem é a verdade? João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E João continua escrevendo no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, amados, entendamos, papel e caneta na mão sempre, entendamos que todos nós pecamos, mas há um remédio para o pecado. Há um remédio para o pecado. Este remédio se chama arrependimento. E aqui ele fala em confessar o pecado, confessar ao Senhor, ou a alguém que foi ofendido pelo seu pecado. Exemplo, se eu falei mal de alguém, eu devo me reparar com essa pessoa. Simples assim. Então eu devo confessar a Deus e devo me reparar com a pessoa. Feito isto, estou perdoado. Vida que segue. Claro que isso não me dá, então, carta branca para me tornar um pecador reiterado, um pecador contumaz, um pecador que peca deliberadamente, porque fala, depois eu confesso e fica tudo certo. Aí vem um outro conceito errado. O pecado deve ser um acidente, não um planejamento. E um conceito que eu gosto muito de pecado, que certa vez alguém escreveu, diz assim: pecado é, errar o alvo. Simples. Exemplo. Meu alvo, a Bíblia diz, um alvo para mim, Alexander, enquanto marido. Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Se eventualmente eu me altero e levanto o meu tom de voz com a minha esposa, eu peco. Porque Cristo não faria isso com a sua esposa. Certo? Então eu devo me redimir. Foi um acidente. Eu não devo... então eu vou fazer isso sempre e no final do dia eu peço perdão. Não. Isso não é sincero. Isso é, digamos assim, certa sem vergonhice. Eu faço agora errado, tudo bem, depois eu conserto. Não. Mas foi uma situação acalorada, eu acabei... Enfim, me deixei levar e perdi a paciência. Sem problema. Me perdoe, querida esposa. Farei de tudo para não repetir o erro. Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, dá-me um espírito manso. Louvado seja Deus, a vida segue. Com isto, queridos, nós vamos dando lugar à nova criatura. E fazendo com que a velha criatura, lembram o que o apóstolo escreveu aos
Coríntios, 2 Coríntios 5,17, que nós lemos ontem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Ontem eu convidei vocês a dobrarem os joelhos comigo na madrugada para nos apresentarmos a Deus, a fim de que Ele faça brotar em nós a nova criatura e deixemos de lado a velha. Isso tem que ser uma rotina na nossa vida, uma vida de oração, porque as lutas surgirão. Queridos, as lutas são muitas. Vocês querem ter uma ideia? Ontem, notícia fresquinha. Nós temos aqui em casa 2 notebooks em funcionamento. Graças a Deus. Um teve de ser adquirido meio que às pressas, porque o único que tínhamos na época pifou. Muito bem. O que pifou foi consertado e conseguimos adquirir um outro, então ficamos com 2. Em que pese, o novo deu problema, foi para assistência técnica, ficou quase um mês fora de casa também. Mas no final de todas as contas, Deus nos abençoou. Um deles eu uso para as nossas lives. O outro fica para os trabalhos home office da minha esposa e atividades online escolares do nosso filho. Tudo bem. Pois bem, ontem o computador novo, que ainda está na garantia, que já deu probleminhas, já foi, já voltou, simplesmente deu uma falhada e travou-se. Uau! E era quase a hora de eu ministrar a live e o nosso filho estava em atividade online. Tínhamos uma máquina só funcionando. Me preocupei com a situação. Comecei a desligar, porque eu fico com o computador que eu uso aqui conectado para poder deixar a iluminação e tudo certo. Comecei a desconectar as coisas para ele poder usar rapidamente, para depois eu ligar de novo e fazer a live. Naquela situação tensa. Este óculos que vocês estão vendo aqui, estes óculos que vocês estão vendo aqui no meu rosto, quebrou. E eu fiquei sem computador e meio cego. Porque agora para enxergar de perto e ler sem óculos já está difícil. A idade está dando seus primeiros sinais. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, isso está amarrado. Não pode ser assim. Vocês não notaram, mas os óculos estavam meio remendados ontem. Na verdade, caiu foi o parafuso. E quem acha esse parafusinho depois, né? Só que sem o parafuso ele fica sem a haste, não dá para usar. E lá foi minha esposa, com todo cuidado, deu uma amarradinha na haste. E eu repreendi o computador pifado e ele se converteu e voltou a funcionar e deu tudo certo. Situações assim surgem, mas elas nos tiram muitas vezes do prumo. Nós temos um prumo. Construtores sabem o que é um prumo. Para colocar uma parede que você vai levantar na medida, sem ficar torta, você precisa de prumo. A nossa vida precisa de um prumo. E o nosso prumo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu tenho que ser manso. E em determinado momento, você perde a paciência. Eu estava ficando sem paciência com isso, por causa da hora passando. Mas Deus foi misericordioso. Isso mostra que quando nós nos submetemos à vontade do Senhor e pedimos perdão, Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos socorre. Mas tudo isso vai depender de uma situação muito interessante. Isso eu estou contando para você ver que por trás dessa imagem aparentemente tranquila que eu transmito através da ministração, existem muitas correrias e lutas do lado de cá. Não é só do lado de lá, onde você está, que há lutas. Aqui também há. Vem comigo e você conhecerá muitas delas. Mas em todas elas, o Senhor está conosco. Hoje mesmo, estamos tentando consertar uma impressora. Aí lá vamos, falta o cartucho. Depois de longa pesquisa, reabriu uma loja que tinha o cartucho, porque nenhuma tinha. E aí compramos o cartucho, levamos até a loja para instalar na impressora.
E cadê que a impressora funciona? Aí lá vai o joelho no chão de novo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, desse cabeçote entupido. Assim funciona a vida do servo de Deus. Ele confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor não quer dizer que eles não têm lutas. Mas quer dizer o seguinte, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero compartilhar com vocês, falando em novas criaturas. Eu sei que você que está aí também é uma nova criatura, não é? As coisas velhas na sua vida estão presentes ou passaram? Tudo se fez novo ou você continua vivendo do velho? Eu tenho orado. Eu tenho apresentado os nomes de vocês diante do Senhor todas as madrugadas. E eu confio no Senhor. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Portanto, não pense que as orações, sobretudo aquelas que são feitas de madrugada, não pense que essas orações não são ouvidas. Pelo contrário, Deus se inclina e responde. Não quer dizer que ele responde na hora que você quer. Não quer dizer que ele responde na hora que eu quero. Não quer dizer que ele responde do jeito que você quer. Não quer dizer que ele responde do jeito que eu quero. Mas quer dizer que ele responde. E nos socorre. Se nós clamarmos, ele ouve e responde. E eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que ter essa certeza que Deus é fiel. Mas eu tenho visto muitas pessoas, como eu dizia há pouco, ansiosas, pensando numa direção, quando não é isso que Deus tem para as suas vidas. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Você, nova criatura, o que você tem feito com o seu excesso de bagagem? Veja, o texto que nós vamos ler, ele traz essa abordagem, especificamente falando sobre uma palavra, tesouro. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? No banco? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Na bolsa de valores? Nos investimentos, nas aplicações, nas ações? Na moeda estrangeira? Nos fundos de renda fixa? Nos títulos do tesouro? Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro são seus títulos, seus diplomas, seus cursos? Aonde está o seu tesouro? Seus tesouros são as pessoas que cercam a sua vida? Aonde está o seu tesouro? O seu tesouro são seus bens, seu patrimônio, seu saldo bancário? Os números que você apresenta à Receita Federal na sua declaração de imposto de renda são seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Eu quero refletir sobre isso com você hoje. Onde está o seu tesouro? Vem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler só alguns versículos, que é uma parábola que Jesus proferiu. Lucas, capítulo 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Este é o pensamento humano.
Diz o texto, nessa parábola que Jesus proferiu, que havia um homem muito rico que plantou e colheu. Essa é uma lei da palavra de Deus, é uma lei absoluta. O que o homem plantar, ele colherá. Chama-se lei da semeadura. Por isso eu perguntei, tenho sempre insistido nessa questão. O que é que você tem semeado na sua vida? O que é que você tem plantado nessa quarentena? Porque o que você plantar agora, você vai colher depois. Se o camarada ficou a quarentena inteira deitado no sofá, assistindo televisão, dormindo, comendo, bebendo e nada fez, ele vai colher depois que isso passar nada. Porque quem planta nada, colhe nada. Deus não é injusto. Ah, não plantei nada, mas eu colhi. Oi, não funciona assim. Deus é justo. Enquanto o outro, ah, mas eu estava em quarentena. Se especializou, fez cursos online, fez atividade física, ainda que à distância. Outro ainda, que conseguiu. Ah, mas o meu negócio fechou as portas. Ele se reinventou, ele desenvolveu atendimento online, ele criou canal de distribuição, de entrega, de delivery. Esse vai colher. Vocês observem, enquanto muitos estão reclamando e penando nessa situação de pandemia, alguns estão prosperando. Vai depender muito da posição, da atitude. Eu mesmo comentei algumas vezes, vou só repetir rapidamente, Deus me deu uma estratégia chamada desapego. Todo mundo conhece essa expressão. E nas arrumações da casa, coisas que estavam encaixotadas ainda da nossa mudança, a gente se mudou há pouco mais de um ano e um mês, a gente começou a mexer nas coisas e começou a arrumar, organizar, ficamos em casa, eu, minha esposa e o Pedro. Muita coisa a gente percebeu, isso aqui a gente não usa, isso aqui a gente não vai usar, isso aqui está guardado, vai acabar estragando por ficar guardado. Desapego. Foi uma estratégia que Deus deu, eu louvo a Deus por isso, e a gente teve uma renda adicional bastante interessante. Deus dá estratégia, só que se eu ficar simplesmente, meu Deus, aumentou a despesa, a gente fica mais em casa, subiu a água, subiu a luz, subiu a conta de mercado, e a gente come mais, fica mais em casa, os três, não come na rua. Senhor, o que é que eu faço? Aumentou a despesa e o salário não aumentou. Deus dá estratégia. Só que eu tenho que colocar essa estratégia em ação. Por isso que a fé sem as obras ela é morta. E nós colocamos isso em funcionamento, entre outras situações que agora não há necessidade de entrarmos em detalhes. Mas Deus supriu. Deus supriu. E olha só a história desse homem aqui. Ele era rico e ele plantou. E ele colheu mais do que ele era capaz de armazenar. Então ele já começou a analisar a coisa com a matemática humana. Ele não pensou assim, então eu vou colher, vou armazenar o que é a minha capacidade de armazenamento e o restante eu vou doar, vou abençoar, vou ajudar. Não, ele não pensou assim. Ele disse, eu vou destruir os meus celeiros e vou construí-los maiores, vou reconstruí-los maiores. E vou juntar tudo para mim. Eu sou o centro da minha vontade. Eu sou o meu objetivo. Como um pastor muito querido, que já se foi, dizia, ai de mim se não fosse eu na minha presença. E ele então construiu celeiros maiores e juntou tudo. E aí ele diz então, a sua própria alma, você tem para muitos anos, come e bebe, descansa e regala-te. Ele teve uma visão natural da coisa. Onde estava o tesouro desse homem? No celeiro. Bens. E ele já era rico, porque é um homem rico. A parábola começa, o campo de um homem rico produziu com abundância. Nada contra ser rico, mas eu tenho que lidar com a riqueza e o meu coração não pode estar na riqueza. Por isso, vou fazer um parênteses. Por isso Deus muitas vezes não permite que algumas pessoas fiquem ricas, porque Ele sabe com amor, carinho, zelo que Ele tem de um pai para um filho, que se aquela pessoa for rica, ela vai se perder na riqueza. Como a gente acaba vendo muitos artistas, cantores, atores, famosos que ficam ricos, jogadores de futebol muitas vezes ficam ricos de um dia para o outro e caem nas drogas, se perdem, porque a riqueza
mostrou um lado oculto da sua personalidade que veio à tona, aflorou, aumentou uma carência, uma dificuldade, uma vulnerabilidade que ele tinha, e isso trouxe problemas. E esse homem fez tudo isso. Então ele podia dizer assim: eu não preciso de mais nada. Posso comer, beber, descansar e curtir. Regala-te, curte, aproveita. Porque você tem para muitos anos. Ele raciocinou de forma natural. Mas olha o que Jesus diz na sua parábola. Mas Deus lhe disse, versículo 20. Louco! Olha, Deus chamou esse homem de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, aquele homem preocupou-se em colocar o seu tesouro na terra. O coração dele estava ali, não estava no Senhor. Queridos, vou perguntar de novo. Aonde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Sabe, queridos, eu particularmente, eu já compartilhei aqui, mas é oportuno falar mais uma vez. Eu recebi há um mês, mais ou menos, uma proposta de trabalho. Interessante até, financeiramente falando. E eu não aceitei de pronto. Eu disse, eu vou orar. Para a pessoa que me propôs, eu vou orar, não vou te dar uma resposta agora. Você sabe que se eu aceitar, você vai poder contar comigo até debaixo d'água. Mas eu tenho um Deus. E eu preciso saber o que ele tem a dizer a respeito. Eu ainda não dei a resposta, para ser bem sincero. Ainda estou orando. Porque me importa, primeiro, saber o que o meu Deus tem a dizer. Não isto aqui. Ah, mas você não gosta de recurso financeiro? Claro que sim. Ele é importante e necessário. Mas ele não é mais importante do que o meu Deus. Do que a vontade do meu Deus. Porque o meu tesouro não está na minha conta bancária. O meu tesouro não está nos bens que eu possuo. O meu tesouro está no Senhor. Olha só o que diz a palavra. Nós lemos aqui. Eu recomendo que você releia esse texto. Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Mas agora vem comigo. Vem comigo. Hoje nós vamos ler mais dois textos, poucos versículos. Nós vamos para Apocalipse. Apocalipse. Eu até mandei um vídeo hoje para o pessoal que está na minha lista de transmissão, de um pastor entrando numa igreja na Itália, igreja que foi reaberta após a pandemia, e quando ele entra, ele se emociona, porque ele se depara com muitos lugares vazios, apenas com as fotografias das pessoas que sentavam ali, que já não mais estão, porque foram recolhidas graças à Covid-19. E este texto que eu vou ler agora tem a ver com essa situação, a qual eu compartilhei com algumas pessoas. E fica aqui, inclusive, a dica. Se você não está nessa lista de transmissão e quer, apenas me avisa que eu te adiciono. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. Especialmente o 11, mas eu vou ler o 10 também. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. A provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, ele fala de uma provação que virá sobre o mundo inteiro para experimentar, para provar as pessoas, mas da qual seríamos guardados, baseados na palavra. E o versículo 11 é contundente. Deus dizendo, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem sem demora, buscar a igreja, fim dos tempos. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora, o que você tem? Aqui ele está se referindo a quê? Aquelas pessoas tiveram as suas vidas interrompidas, não eram só idosos, dá para ver nas fotos. Tinha jovens, tinham planos essas pessoas, tinham projetos, tinham ideais, tinham famílias, tinham bens, tinham sonhos. E tudo acabou. Para elas, Jesus veio. Por causa da pandemia, foram infectadas e não sobreviveram.
Estamos falando de pessoas que estavam na igreja, então é razoável imaginar que partiram com o Senhor. Não posso julgar, mas posso supor. É razoável supor isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E eu te pergunto de novo, esse é o tópico da nossa ministração de hoje. Onde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? A nova criatura guarda o seu tesouro aonde? O excesso de bagagem ficou para trás. Queridos, muitas vezes a riqueza, a avareza, o apego ao dinheiro, que a Bíblia fala que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso pode se tornar excesso de bagagem. Aonde está o seu tesouro? E para concluir, eu quero ir para um texto de Mateus, Sermão da Montanha, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6. Apenas 3 versículos. Mateus 6, versículo 19, 20 e 21. Jesus disse isso. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunta para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. E Jesus conclui dizendo: porque onde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Vocês que estão comigo, esse grupo de pessoas que está comigo através do Facebook, do Instagram, onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o seu tesouro? Isso fala muito acerca do que você crê e daquilo que é precioso para você. Queridos, eu tenho aprendido a cada dia da minha vida a colocar o meu tesouro nos céus. Lá ele está seguro. O pessoal mais idoso, do meu caso para frente, vai se lembrar quando houve um confisco, logo no início do governo Fernando Collor de Mello. Houve um confisco do valor das pessoas que estava guardado em banco. Tanto poupança, na época tinha o overnight. Pessoal, a inflação era altíssima no Brasil. O pessoal investia no banco, uma aplicação que gerava renda diária. Então tinha gente que saía vendendo um monte de coisa e punha o dinheiro no overnight, porque no dia seguinte rendia. E de uma hora para outra foi decretado um feriado bancário, de uma hora para outra aparece o presidente e na época a ministra da Fazenda dizendo: o dinheiro está confiscado. Lembram disso? Pessoas que... Eu me lembro na época, isso início dos anos 90. As pessoas entraram em pânico porque a gente tinha vendido tudo e posto o dinheiro lá para render. Onde estava o tesouro dessas pessoas? Numa hora, não, meu tesouro está numa aplicação rentável, segura. É seguro? Existe segurança na terra? A única segurança que nós temos está no céu. Há situações mais voláteis, o pessoal da economia gosta dessa palavra, volatilidade do mercado. Significa que ele é que nem um gás, né? Ele escapa. Volatilidade tem a ver com isso. Aqueles produtos que evaporam, eles são voláteis. A gasolina, por exemplo, ela é volátil, por isso que sai aquele cheiro forte. Se você deixar em local aberto, ela vai evaporando. Depois não tem nada. Muitas pessoas fazem isso com seus bens, deixam ali e eles vão evaporando, sumindo, virando fumaça e desaparecendo. E Jesus fala isso aqui no Sermão da Montanha de forma muito clara. Onde tem a traça e a ferrugem e o ladrão na terra. No céu não tem nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Quantas pessoas perderam tudo e depois perderam a vida, porque não quiseram mais viver, deram cabo da própria vida. Aí já é uma situação mais antiga, livro de história. A grande crise nos Estados Unidos, que teve desdobramentos no mundo inteiro, que aconteceu em 1929 e depois repercutiu pelos anos de 1930, a década de 1930, a grande crise econômica que quebrou a bolsa de valores, etc. e tal,
Quanta gente se matou, gente rica, ficou pobre de um dia para o outro e não quis mais saber de viver. Porque os seus tesouros estavam na terra. Agora, se o seu tesouro está com o Senhor, ele é seguro. E como é que o meu tesouro fica com o Senhor? Jó tinha tesouros. Tinha filhos, tinha bens, tinha rebanhos, tinha servos, servas. E de uma hora para outra ele perdeu tudo. Agora, a prova de que o tesouro de Jó não estava ali é que ele disse para a mulher dele: será? Mulher, você está falando como louca quando ela disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Você está falando como louca. Será que nós esperaríamos de Deus só o bem? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o tesouro de Jó estava com o Senhor. Entendem por que tantas pessoas perdem a paz? Porque os seus tesouros estão em lugares incertos. E queridos, claro, existem aplicações financeiras. Os economistas, se me ouvirem falar isso, vão achar que eu estou exagerando. Por isso eu vou remediar. Vou contextualizar aqui. Vou tentar parar algumas arestas. É claro que existem aplicações econômicas mais seguras. Existem outras de risco, que às vezes até rendem um pouquinho mais, mas são arriscadas. E existem as mais seguras. Agora, a mais segura do mercado, que paga menos, a poupança. Mas não é que teve uma vez na nossa história que até a poupança foi confiscada? O que eu quero dizer é que não há 100% de segurança na Terra. Isso não existe. O único lugar 100% seguro é com o Senhor. Bem-aventurado o homem que junta os seus tesouros no céu. E eu quero te perguntar, por isso que a gente pode ter tranquilidade. Mas e se a minha vida... Bom, eu gosto muito de uma canção infantil, eu já falei sobre ela aqui e vou repetir, como nem todos ouviram. Diz assim: eu te louvo com o meu coração, eu te louvo com a minha voz, eu te louvo com o meu coração, eu te louvo com a minha voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. Se me faltar as mãos, te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com a alma. Mas e se me faltar a alma? Eis que já me fui com ele. Música de criança, de escola bíblica dominical. Mas muito sábia na sua letra. E eu aprendi quando era criança. Por isso que é tão importante, Provérbios 22:6 fala: instrui a criança no caminho que deve andar quando for jovem. Porque quando for velha jamais se desviará dele. E aí é função dos pais. Mas voltando ao nosso assunto. Aonde está o seu tesouro? Eu quero propor essa reflexão para você. Releia esses textos. Não são muitos versículos. Lucas 12, de 16 a 21. Apocalipse 3, 10 e 11. Mateus 6, 19 a 21. Releia esses textos. Analise aonde você tem depositado o seu tesouro. Para que você não ouça a mesma palavra que aquele homem rico ouviu na parábola. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E você, o que você tem para apresentar? Porque os celeiros dele iam ficar aqui. Queridos, na maioria das vezes a gente não leva absolutamente nada quando é enterrado, não é verdade? Exceto uma muda de roupa que a maioria das vezes a gente não escolhe. Alguém escolhe para nós, veste o nosso corpo já sem vida e é o que levamos para debaixo da terra. Então, se te pedirem a tua alma hoje, chegar o seu momento hoje, o que é que você tem apresentado? Onde é que está o seu tesouro? Isso não é assim algo absurdo, uma teoria do extremismo, eu estou aqui apregoando o fim dos tempos, o terrorismo, não. Não tem um ditado que diz que para morrer basta estar vivo? E se te pedirem a tua alma hoje? Existe a história de um rei de Israel, a gente pode até falar sobre isso num outro dia. Que Deus, através do seu profeta, disse para ele: prepara a tua casa porque eu vou te recolher.
E ele entrou em prantos, e ele começou a chorar, e ele se desesperou, e enfim ele clamou a Deus, e não sei mais o que, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Aí alguém poderia dizer, uau, só que isso não foi bom. Depois a gente pode até falar sobre isso, porque houveram muitos problemas na vida dele nesses outros 15 anos. Queridos, para concluirmos, onde é que está o seu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro é o que a Bíblia diz. Ali está o seu coração. E aonde estiver o seu coração, é ali que você está fincando as suas raízes. Se você está fincando as suas raízes aqui na terra, é aqui que você vai ficar. Mas se você estiver fincando as suas raízes, como diz o texto, no céu, é para lá que você vai. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem a apresentar. Quando você chegar diante de Deus, Ele for te julgar. Lá no Apocalipse isso está escrito. O que você vai apresentar? Um celeiro cheio? Vale alguma coisa? Ou uma vida de obediência à vontade do Senhor? Aonde está o seu tesouro? Essa é uma palavra realmente para pensar. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu tenho revisto muitos conceitos. Porque pessoas muitas vezes não se contentam. Não, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter um carro novo, o meu já está ficando velho. Preciso trocar. Mas meu seu não está funcionando, por que você vai gastar dinheiro com isso? Isso é uma prioridade? Isso está no coração. Não é pecado ter carro 0 quilômetro. Não é pecado pegar um básico e trocar por um de luxo. A questão é saber se isso é o que Deus tem para a sua vida. Se é o momento, se é a prioridade. Onde é que está o teu tesouro? O teu tesouro está no carro 0? Eu tenho uma casa, mas eu quero uma maior. Eu tenho uma casa, mas eu quero outra. Agora uma de veraneio, na praia, ou então no campo. Não é errado ter essas coisas. Mas onde está o teu tesouro? Guarde essa palavra no seu coração. Pois onde está o teu tesouro? Eu tenho dito isso com muita sinceridade ao meu Deus. Pai, me dá o pão nosso de cada dia. No mais, eu quero pregar o teu reino, tua palavra, o evangelho. E isso me basta. Deus abençoe você. Conto com a sua ajuda para que essa palavra alcance outras pessoas. Compartilha. Encaminha para os seus seguidores do Instagram. Clica nesse aviãozinho, essa asa deltazinha aí. Manda para os seus seguidores. No Facebook, compartilha essa live. Encaminha para os seus amigos do Facebook. Ou compartilha na sua linha do tempo para que os seus amigos possam assisti-la. Entra lá no nosso canal do YouTube, curta o canal. Pastor Alexander Montresol, cura através da palavra de Deus. Curta lá o nosso canal. Inscreva-se. E graças a Deus as pessoas têm ajudado a gente nisso, mas eu conto com você para a gente avançar. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo especial. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta às 22 horas. Até lá, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.